O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele dia, o primeiro da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro. E viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo, e então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se, olhou para dentro do túmulo e viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se fosse tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto de meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor. Contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria celebramos a festa de Santa Maria Madalena. Maria Madalena, que foi escolhida por Jesus para ser a primeira anunciadora da ressurreição, foi aquela mulher que no Evangelho de Lucas, Jesus expulsou dela 7 demônios. É impressionante nós vermos como uma pecadora, que era dominada por 7 demônios, tornou-se uma grande santa. A tradição da igreja reconhece nesses 7 demônios os 7 pecados capitais. Então vamos um pouco refletir o que é essa história de pecado capital, porque ajuda bastante para as nossas confissões. Porque tem muita gente que vem se confessar e vem se confessar de pecados capitais. Mas atenção, pecados capitais não devem ser confessados, devem ser lutados. A gente tem que lutar contra o pecado capital. Por quê? Porque o pecado capital não é um pecado. Sim, padre, deixa eu explicar. Eu gosto de chamar o pecado capital de doença espiritual. Por quê? Para as pessoas não se confundirem, porque a palavra pecado é usada como pecado. A palavra pecado aqui não significa pecado. Significa o seguinte: é uma tendência para o pecado. Essas tendências para o pecado que estão dentro da gente, elas vêm do pecado e conduzem a outros pecados. Vou dar um exemplo. Você tem o pecado capital da gula.
Como que você reconhece o pecado capital da gula em você? Que você vê que você está o tempo todo lutando com a gula. Tem gente que tem uma luta maior com a gula, tem gente que tem uma luta menor com a gula. Dá para enxergar isso? Sim ou não? Tem gente que comida não é problema. A pessoa não tem grande dificuldade com gula. Come normal, na hora de comer, come. Quando não tem comida, não come. Pronto, acabou. Ela não tem aquela tendência para comer. Ela não tem aquela coisa. Tem gente, no entanto, que luta a vida inteira com a gula, que não consegue ficar diante de uma comida que aquilo já vira uma tentação, uma espécie de hipnose com a comida. E a pessoa está lutando com isso, o tempo todo lutando com a gula. Mas essa pessoa que tem essa tendência, ela não está necessariamente pecando de gula, ela está lutando com a gula. Quando ela peca com a gula, quando ela de fato, no mundo real, está lá a comida, ela diz, não deveria comer tanto, mas eu quero comer mesmo assim, eu vou comer, não estou nem aí, chuta o balde, pá, come. Isso não foi o pecado capital da gula, isso aí foi um pecado de gula. Entenderam a diferença entre o pecado capital e o pecado atual? O pecado capital é uma tendência que a pessoa tem. O pecado atual é o pecado cometido. Esse sim, você vai lá e confessa. Então tem muita gente que vem no confessionário para confessar o pecado capital, ou seja, a tendência, a doencinha que ela tem. A pessoa vem, padre, eu estou com problema de gula, eu quero me confessar da gula. Mas você comeu muito? Não, eu resisti. Então você não tem que confessar isso, você não fez o pecado. O que você tem é uma desordem. Esta desordem é o que nós chamamos de pecado capital. Ele é chamado de capital porque ele é cabeça, ele é uma raiz. É como se fosse, você arranca o mato, mas ficou uma raizinha, e aquela raizinha vai brotar outra vez, se você não cuidar. Então vejam, isso daí todo mundo enxerga. Todo mundo enxerga que você acabou de se confessar, o pecado foi perdoado, você está 0 quilômetro em termos de culpa, né? A sua culpa foi absolvida, mas continua em você uma desordem, uma tendência, e essa desordem, essa tendência vem de onde? Vem dos pecados que você cometeu no passado. Como você foi guloso a vida inteira, agora você não está mais cometendo o pecado da gula, mas você vê que dentro de você, se você bobear, a gula volta. Se você cochilar, o cachimbo cai. Se você bancar a bobeira, o bicho dá o bote em você outra vez, porque aquilo não está ainda ordenado. Padre, então como que faz? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é notar isso que eu estou te alertando. Não confundir a tendência para o pecado com o pecado. Dentro de nós existem tendências para o pecado. Quais são estas tendências para o pecado? São chamados 7 pecados capitais. Não são pecados atuais, você não precisa confessar isso, são tendências. Você precisa combater isso. Combater sim. Você pode até dizer na confissão,
padre, eu não fiz o pecado, mas como é um pecado que está sempre, né, ao redor, procurando me devorar, eu quero trazer na confissão a minha tendência para o pecado da gula, para receber uma graça especial nessa luta. Mas você não está confessando o pecado porque você não cometeu. Quais são essas tendências para o pecado? Número 1, gula. Nós tratarmos a comida, a bebida também, bebida alcoólica, os prazeres com drogas, como uma fonte de felicidade. Claro, a gente sente prazer quando come, mas a felicidade não está lá. A felicidade não está no fundo do prato. O seu estômago se sacia e a felicidade não chega. O que vem é tristeza depois. Então isso é uma tendência, ou seja, é um equívoco que você tem dentro de você, uma desordem de procurar a felicidade onde ela não está. Gula. A tendência para a luxúria. Nós somos no mundo freudiano, as pessoas todas acham que o sexo é o problema maior de todo mundo. Não é verdade. A gente que se senta no confessionário sabe muito bem que para algumas pessoas a luxúria é um problema, para outras pessoas não. A gente, assim, aqui estamos num mundo tão depravado que todo mundo acha que sexo é o problema capital de todo mundo. Não é verdade. Para muitas pessoas que entraram no mundo espiritual, da obediência a Deus, a luxúria é uma dificuldade que tiveram no passado, ela não está mais aí tão ativa não. É página virada, já foi. Mas a tendência de procurar no sexo a felicidade, seja no sexto, seja no nono mandamento, no pecar contra a castidade realmente, ou no ficar caçando, buscando com o olhar, né, prazeres sexuais. Depois a ira. Esse é um pecado difícil. Por quê? Porque as pessoas podem não pecar de ira, mas como nós temos dentro de nós a faculdade irascível, a ira se acende diante de todas as injustiças. Para uma pessoa é possível alcançar nessa vida uma mansidão, de viver como Jesus, um coração manso e humilde. A mansidão, ela é um dom, uma graça de Deus, e o Evangelho de Lucas nos diz que Jesus curou isso em Maria Madalena, né? Tirou isso, expulsou os 7 demônios. Então, uma pessoa mansa diante das injustiças, diante das coisas, onde aquela raiva que sempre brota, ela já amansou. Mas padre, eu não consigo me livrar disso. Não tem problema, luta. Muitas pessoas são acometidas da doença da ira sem cair no pecado da ira. Sim, a maioria cai, mas tem gente que não cai. Tem gente que sente a raiva e repreende na hora. Sente a raiva e diz: eu não podia estar sentindo isso, não quero isso, não consinto. Estou sentindo raiva, mas não vou consentir com a raiva. Eu acabo de cometer uma injustiça, de sofrer uma injustiça. Estou dirigindo o carro da frente trancou o meu carro e quase causou um acidente. Aquilo faz com que uma descarga de adrenalina venha no meu sangue. Eu fico irritadíssimo com aquilo. Vem aquela vontade de xingar o outro motorista, mas eu digo: Jesus, misericórdia. E eu não xingo. O meu sangue ainda está fervendo. A ira ainda está em ação dentro de mim, mas eu não pequei de ira. Eu não consenti. Eu senti, mas não consenti. É como uma tentação para o sexo. A pessoa sente, mas se ela não consente, se ela imediatamente já desvia para outra coisa. Então a ira acontece e
É difícil a pessoa já ter alcançado um estado espiritual onde ela esteja completa mansidão. Mas a ira, ela vai desaparecendo, isso aí conforme a índole de cada um. Temperamento, história de vida, pecados cometidos no passado, não é? É o pecado capital da ira, ou seja, a tendência da ira, a doença da ira. A avareza é outro pecado. A avareza, essa tendência de se apegar ao dinheiro. Tem gente que não dá muito valor ao dinheiro, que o dinheiro não é um problema, mas tem gente que quer acumular dinheiro cada vez mais. Tem gente que quer acumular os bens, tem gente que quer ter muita coisa. Tem gente que é muito apegada aos bens materiais. Você está sentindo esse apego, consentiu, fez o negócio, então você pecou um pecado de avareza, no sentido de que você tinha que fazer um ato de caridade e não fez, por pura avareza, aí você pecou. Mas quando você faz a caridade, mas dentro de você, nossa, mas aquilo vai fazer falta, mas você fez, você abriu a mão, mas dentro de você fica se remoendo, por que eu fiz? Aquilo lá é uma tendência para o pecado, não é o pecado, é uma tendência, é uma luta, avareza. O pecado da preguiça, que também é chamado de assídia, não é bem a mesma coisa, mas a mesma tendência de preguiça de amar, a preguiça de ser virtuoso, de amar Deus, de se entregar às orações. A assídia é uma mistura de preguiça com tristeza, né? Ou seja, você quer ser santo, mas você vê o preço que tem que pagar pela santidade, aquilo te deixa meio triste e você fica com preguiça de pagar o preço, como Jesus, mesmo preciosíssimo sangue. Jesus pagou o preço para nos amar, e eu não quero pagar o preço para amar Jesus. O pecado da tristeza. Por que a tristeza é um pecado capital, é uma tendência, é uma desordem? Tem gente que tem mais tendência para tristeza, tem gente que tem menos tendência para tristeza. Mas nem sempre a tristeza é um pecado, às vezes é uma tendência para o pecado. A pessoa não quer sentir a tristeza, e no entanto a tristeza está sempre ao redor procurando a quem devorar, né? Pedir a Deus esse dom do Espírito Santo que é a alegria. A tristeza, ela vem quando um ídolo morreu. Uma coisa que eu coloquei no lugar de Deus morreu. Ela vem a tristeza, né? Então, essa realidade. Depois, quando você vai lutando contra esses pecados, você vai vendo que eles estão sempre lá, mas vai diminuindo a força. Repito, não é necessário confessar esses pecados se eles não foram consentidos e colocados em prática, né? Você tem então o outro pecado, o pecado da vaidade. O que é a vaidade? Tomar para si uma glória que pertence a Deus. Você é bonita, você é bonito. Tem gente que não é tão bonito assim, tem gente que nasceu, parece que está costurado pelo avesso, né, de tão feio. Mas tem gente que tem uma beleza natural, mas essa beleza que você tem, e por enquanto tem, porque beleza também tem cura, né? Ou seja, passa. Enquanto você tem isso, e aquilo lá fica aquela vaidade, nossa, estão olhando para mim, nossa, eu estou causando, nossa, olha como eu sou bonito, não é? É uma tendência, se não é consentido, não é o pecado da vaidade, mas é uma tendência para a vaidade. E a vaidade não é só beleza física. Às vezes você está sendo vaidoso pelas suas virtudes, você vem à igreja, quer rezar e quer que todo mundo veja você rezando.
Você faz um ato de caridade e você então pega o dinheiro assim, para todo mundo ver, e dá a esmola. Isso é vaidade, exibição, né? Essa tendência para a vaidade que está dentro. E aí, esses 7 pecados capitais, que são tendências e desordens de nós, podem estar ou não associados a uma ação demoníaca. Tem um demônio especializado sobre essas coisas. Ou seja, os anjos que foram criados para nos ajudar na luta pela caridade, uma vez que eles pecaram e se tornaram anjos decaídos, ou seja, demônios, esses anjos, agora como demônios, eles lutam para nos fazer pecar contra a castidade. Anjos que foram feitos para nos ajudar na busca da santidade, na luta, no crescimento espiritual. Hoje são anjos que nos atormentam com a assídia. Ou seja, é importante a gente notar que o pecado capital, ele pode ser alimentado pelos 3 inimigos da alma. Pode ser uma desordem em mim, que a gente chama de carne. O que é carne? Carne é a alma humana desordenada. Ela é tão guiada pelos pecados capitais que a alma é chamada de alma carnal, ou seja, ela é carne. Ou os pecados capitais podem ser alimentados pelo mundo. O mundo alimenta os pecados capitais. O mundo alimenta a sua vaidade. Nossa, como você é maravilhoso! Olha, você tem que valorizar, você tem que criar uma página para divulgar uma coisa dessas. Você tem que entrar nas redes sociais e mostrar quem você é para o mundo. O mundo não vai ser o mesmo sem você. O mundo alimenta isso. E os anjos maus, ou seja, os demônios, o inimigo da nossa alma, eles também alimentam isso daí. Resumo: Santa Maria Madalena é a mulher que no Evangelho de São Lucas seguia Jesus e Jesus expulsou 7 demônios dela. Ou seja, 7 demônios que a atormentavam, e a igreja reconhece aí os 7 pecados capitais. Nós, com o demônio ou sem a ajuda deles, às vezes por problema nosso mesmo, não é? Nós, com o demônio ou sem a ajuda deles, às vezes simplesmente por alimentação do mundo. Seja o demônio, o mundo ou a carne, nós também temos, então, dentro de nós, estas 7 tendências depravadas, que não são necessariamente pecados. Tem gente que chega a um ponto que diz assim: padre, mas eu não estou cometendo aqueles pecados consentidos, o que é que eu vou confessar? Não, você não está mais cometendo pecados assim, claro, de olho aberto, consentido. De graças a Deus, você finalmente chegou na situação normal de um cristão, né? Ótimo, não está mais pecando pecados assim, conscientes, consentidos. Que beleza, você chegou na estaca 0, agora vamos amar. Não é grande coisa. Não, porque assim, eu não tenho que confessar, então eu fico achando que eu estou santo. Você não está santo, você está na estaca 0. A santidade, ela é feita pelo amor. Eu não ofendo minha mulher, eu não bato nela, eu não traio minha mulher, eu não deixo de cumprir as minhas obrigações com minha mulher. Mas não quer dizer que você a ama, no sentido mais profundo. Você pode agora amar. Parou de ofender? Ótimo, começa a amar. Então, Maria Madalena, expulsos esses demônios, cresceu no amor a Deus. Vamos lá. Então, a sua falta de generosidade, o seu não ter amado a Deus,
Esse é o nosso problema maior. Nossa omissão. A gente diz no início da missa: pequei por pensamentos, palavras e atos. Muita gente é exagero, mas várias pessoas chegam a um ponto que não estão mais cometendo pensamentos, palavras e atos, mas pecam de omissão, porque não estão amando, porque nada estão fazendo para crescer no amor, por minha culpa, minha tão grande culpa.